Olá pessoal, nós estamos aqui começando mais um Pode Crer. Pode Crer é o podcast da Capelania do Mackenzie. E assim, com muita alegria que nós estamos aqui recebendo também você, a sua participação. Desde já, nós gostaríamos de pedir a tua ajuda no sentido de que você pode copiar aqui, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e você então pode mandar a sua pergunta para os capelães e o Guilherme que está participando com a gente hoje aqui, e você pode também fazer os seus comentários, tá bom? E compartilhe também esse link com a sua família, com seus colegas, com seus familiares, enfim, com quem você quiser. Ajude-nos a divulgar o nosso Pode Crer. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a reverendo Bruno, que você já conhece, reverendo Micael, e hoje estreando aqui no nosso programa o Guilherme. Guilherme, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Legal, o Guilherme faz parte aqui, é o nosso aluno, ele estuda aqui no Mackenzie, faz Direito e também é líder na nossa ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então nós nos alegramos muito de receber aqui o Guilherme no nosso programa. Pessoal, treinados aí, prontos para o debate de hoje? Vamos que vamos. Vamos embora. Bora. Firme, né? Firme. Muito bem, o nosso tema hoje então é: a igreja está cheia de hipócritas, então eu não preciso de uma. Nós estamos já há alguns programas tratando dessa questão apologética, mostrando a importância em se ser um cristão, participar de uma comunidade de fé, de uma igreja, e hoje nós vamos tratar desse tema que é uma crítica que às vezes é feita, pessoas que de alguma maneira não querem participar da igreja, alegando, a igreja está cheia de hipócritas, então não preciso de uma. Então esse é o nosso programa de hoje, esse é o nosso tema, e eu gostaria de começar aqui perguntando pro Bruno o seguinte: quando alguém diz, Bruno, a igreja está cheia de hipócritas, o que normalmente está por trás dessa afirmação? Experiências pessoais, expectativas frustradas ou alguma visão aí distorcida da igreja? O que você acha? Eu acho que o conjunto desses três itens que você acabou de falar, né, Gil? A questão da hipocrisia, primeiro, não é um problema de um religioso em si, né? É um problema, acho que inerente à humanidade. Nós geralmente falamos alguma coisa e não vivemos ou não cumprimos aquilo. Quando alguém acusa outra pessoa de hipocrisia, em alguma medida, ela também está refletindo algo que Cristo fez em algum momento. Jesus falou sobre os escribas e fariseus que eram hipócritas, né? Te lembra até daquela passagem que ele é bem incisivo, né? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Porque justamente o que nós fazemos é esperar que aquelas pessoas que vivem algum tipo de religiosidade, elas expressem por meio da sua vida aquilo que elas dizem acreditar. E muitas vezes nós não encontramos isso. Via de regra, quando uma pessoa chama um religioso de hipócrita, está vinculado à história dela. Conviveu com alguém que se dizia religioso e não tinha um bom testemunho, ou então simplesmente ela achava que ser religioso é agir desse jeito, quando na verdade não é. Então uma expectativa frustrada em cima de outra pessoa pode levar um indivíduo a achar que a pessoa é hipócrita. Então a gente precisa entender exatamente qual tipo de natureza de acusação de hipocrisia é essa que está sendo feita, né? Então é importante a gente entender cada caso de maneira específica, mas perceber a hipocrisia de um religioso é algo válido, tal como Jesus fez. A gente precisa só ser honesto na crítica como Cristo fez. Né? Acho que de tudo a gente pode pegar um ponto importante, porque das expectativas ou das experiências negativas, a pessoa pode ter enfrentado, não necessariamente ela vivenciou aquilo, mas um familiar, um parente vivenciou algo e ela já colocou o rótulo que toda igreja tem hipócrita. Ou talvez ela teve realmente uma experiência de uma situação de conviver com alguém que não se comporta de acordo com a sua própria crença. Mas eu acredito, Gildás, Bruno e Guilherme, eu acredito que na maioria dos casos as pessoas não têm uma visão correta do que é a igreja, do que é fazer parte de uma igreja do Senhor. Não entender que estão ali pessoas em processo de transformação e não pessoas santas, perfeitas. Eu acho que a visão, quando alguém olha para um cristão, é aqueles que não pecam, aqueles que não têm nenhum tipo de erro. E isso não é uma expectativa real,
porque de acordo com a palavra, nós estamos ali num processo de santificação, ou seja, num processo de transformação, e não necessariamente são pessoas perfeitas. Então, a visão das pessoas do lado de fora é a igreja é composta por pessoas perfeitas, ou deveria ser, quando não é a realidade que a palavra nos apresenta. E a gente não diz isso em nenhum momento, Em nenhum né? momento. Uma Nenhum igreja momento. séria, responsável, nunca Isso. vai fazer uma afirmação dessa. Exato. Vem para a nossa igreja, porque na nossa igreja todo mundo é perfeito. Isso. É isso. A gente Ou não vem faz para uma... cá e você vai parar de errar e parar de Ah. pecar. Sim, legal. Guilherme, você já ouviu esse tipo de crítica feita à igreja? Sim, é muito comum, né, a gente ouvir esse tipo de fala. E eu acho que, complementando tudo que vocês disseram, a internet é algo que contribui para que isso seja espalhado, né? Então, existe de fato um movimento contra o cristianismo, contra a igreja e essa perseguição à igreja, que acaba contribuindo muitas vezes para a disseminação desse tipo de pensamento. Então, as pessoas aproveitam, às vezes, pequenas falhas ou até falhas grandes de pessoas que estão inseridas no nosso contexto para atacar, para apontar, para espalhar que a igreja não é um lugar que se deve estar, né? Que, de fato, existem pessoas mal intencionadas e tudo mais, e quando, na verdade, de fato, às vezes pode até existir, mas como vocês estão dizendo, né? É um processo de transformação que a gente passa. Cristo nos convida a caminhar com ele para o caminho da santificação. E esse caminho é um caminho complicado, né? Não é um caminho que de um momento para o outro a gente se torna santo. Nem né? linear, né? Exatamente. Tanto que me veio à mente agora uma passagem em 1 João, capítulo 3, que no início começa dizendo, né, que grande privilégio nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E ali no versículo 3 diz que, no 2 e 3, diz que nós ainda manifestaremos aquilo que nós seremos um dia, né, que é santos. E essa passagem, ela diz exatamente isso, do caminho da santificação, né? Então, é um processo. E quando a gente está dentro do corpo de Cristo, a gente tem que entender que é um corpo que deve se ajudar. As pessoas não devem se atacar, né? Então, quando você aponta para alguém e diz, poxa, você é um hipócrita, você está falhando e não olhar para você mesmo, né? Então, antes de você apontar o dedo para alguém, olhe para si mesmo. E nós temos diversas passagens na Bíblia que fazem menção a esse tipo de atitude, né? Por exemplo, quando Jesus diz que para quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Ou seja, você está atirando a pedra em alguém, mas antes olhe para si mesmo, né? Olha o quanto de coisas ruins que você faz. E eu acho que o mais lindo disso tudo é, de fato, como a família de Cristo se une e como nós somos chamados a nos ajudar, a, de fato, tornarmos o ambiente um ambiente melhor, a corrigir os nossos irmãos. E a gente está no caminho todos juntos, né? Que é o caminho da santificação. E é interessante isso que o Guilherme está colocando, né? É o fato, e o Bruno também, Micael, vocês também colocaram isso, dentro da igreja há pessoas que são incoerentes entre aquilo que elas defendem, daquilo que elas creem e com a prática que muitas vezes elas estão fazendo. Então há incoerência. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o fato de existirem pessoas pecadoras, incoerentes dentro da igreja, de alguma maneira acaba invalidando a mensagem do Evangelho? A gente tem que separar a mensagem dos indivíduos que abraçam a mensagem, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, dentro do contexto bíblico, parece que há um fio que permeia toda a escritura da realidade da inconsistência e da incongruência dos personagens bíblicos. O pai da fé, ele se deitou com Agar para poder ter um filho, que ele imaginou que seria o filho da promessa. Né? A gente pega Davi, que diante de um relato que é apresentado para ele, de um animal que tinha sido roubado de um homem pobre, ele disse, esse homem tem que morrer. Quando ele tinha... incoerência, exatamente. Né? Ou o caso clássico que a gente tem de Judas e de Pedro. Né? O Senhor Jesus Cristo alerta eles, que eles haveriam de se escandalizar nele, né? E Pedro diz, não, nunca vou te deixar, mestre. Judas dá um beijo nele antes de traí-lo. Então, é claro que a consequência dos dois foi bem diferente. Um encontrou a misericórdia, outro se entregou à condenação. Mas o que valida a mensagem do Evangelho é claro que um mau testemunho traz um desserviço à mensagem do Evangelho, mas o que valida o Evangelho é o próprio Cristo.
Cristo é o evangelho encarnado. Ele é o pregador por excelência. Ele é o único personagem que nós não encontramos brechas, né, nem inconsistência ou hipocrisia. Então, é a mesma coisa de eu dizer que a medicina ela não é válida porque tem um médico ruim. Ou 10 médicos ruins. E quando eu ficar doente, eu não vou enfermo, procurar precisar, médico. então Exato. eu não vou. Exato, não faz sentido. E aí a pessoa fala, eu não vou naquele hospital, mas por que não? Porque Teve lá um médico tem lá, gente que morre lá. Tem Então. gente que morre no hospital. Se fosse Exato. bom, resolvia. É o mesmo argumento, é o mesmo princípio, né? E a mesma coisa acontece na igreja. Eu não vou naquela igreja porque teve tal pessoa que deu tal testemunho ruim. Então, isso E acontece, né? acontece. Muita gente que está frustrada Sim. porque esteve na igreja, participou da igreja durante um período e viu mau testemunho, Sim. viu muita incoerência. Então isso é fato, né? Isso é fato. A inversão é que prejudica. A gente está colocando aquilo que consolida e traz validade para o evangelho, nem é mais o caráter nem a obra de Cristo. Parece que é a consistência moral do seguidor. Então, o grande ponto aí é se a gente está colocando a validade do evangelho na consistência moral dos seguidores ou dos discípulos, e que não é, que a própria palavra não coloca. E aí a gente nunca vai encontrar uma Nunca vai igreja colar. Exatamente. onde todo mundo que está ali dentro é perfeito. Exato. Coerência de vida 100%. Imagine né? se a validade de um cardiologista fosse a qualidade do coração dos seus pacientes. Então, Ou se eles estão seguindo as recomendações. Isso. Estão tomando remédio, praticando exercício. Exato. eu falei tudo certinho, Eu falei, dei receita, dei a tudo e receita, tal. a alimentação. Aí ele não está Ele tomando não tá fazendo- remédio direito. Não Então, vale esse nada o médico cardiologista. É. verdade. Guilherme, é isso, né? Sim, e voltando no ponto que o Michael Micael? falou, de que as pessoas têm uma visão que nós que estamos na igreja somos santos, perfeitinhos, né, e tudo mais. Só que acho que o primeiro passo que você precisa tomar para de fato receber o evangelho é entender como você é corrompido, né? Como você é uma pessoa má, o quanto você precisa de Jesus. Então, eu acho que muito dessa ideia vem do princípio, parte da ideia de que você acredita que as pessoas na igreja são santas e que você enxerga eles como pessoas que não podem errar e que esse é o nosso jeito de viver. Mas não, a gente, muito antes de viver tudo isso, a gente acredita que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que a gente precisa de um Salvador. Isso é Então, muito importante. isso faz parte desse caminho do entendimento. Isso é muito importante para aqueles que normalmente têm essa crítica à igreja. Por que eu vou na igreja? Por que eu vou participar da vida de uma igreja se quem está lá dentro parece que não está resolvendo nada, né? Normalmente vai por esse caminho. Então, a resposta que nós estamos tendo aqui, a fala que o Guilherme acabou de fazer aqui, é de que a igreja é lugar de gente imperfeita. A igreja é lugar de pecadores que estão sendo transformados, que estão sendo trabalhados Exatamente. pela única pessoa que de fato não pode ser acusada de hipocrisia em nenhum momento, que é a pessoa de Jesus, né? Agora, a minha terceira pergunta aqui é a seguinte: existe diferença entre hipocrisia e fraqueza espiritual? Como que nós podemos aí discernir uma coisa de outra na prática? A Confissão de Fé de Westminster, ela, ao falar da fé salvadora, ela usa essa expressão, né, que a fé às vezes ela é forte, às vezes ela é fraca. Então, por mais que tenhamos o objetivo que a caminhada seja linear e ascendente na nossa santificação, não é. Né? A gente sabe que há um processo em que muitas vezes nós vivemos momentos de baixa, em que nós não estamos bem. Então, claro que nesse momento vai se exigir ainda uma coerência do cristão, mas muitas vezes a gente tem que entender que não é necessariamente uma incoerência, mas uma circunstância. É o caso de Davi. Né, eu mencionei agora há pouco o caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o tempo todo cantando ao Senhor, servindo ao Senhor, só que chega um momento em que a fé dele foi atacada, ele peca, mas a grande diferença foi que, tal como Pedro, ele não permaneceu no estado de queda. Né? Por mais que ele de fato tenha sido hipócrita naquele momento, porque ele falou uma coisa que ele não estava fazendo, a gente percebeu que depois houve uma restauração na vida do rei, na vida de Pedro, e a gente precisa entender essa dinâmica na vida cristã. A gente não vai estar
Assim como a gente não acorda todo dia, bom dia, sol, bom dia, vida, né? Tem dia que a gente acorda que não está bem. E parece que nós passamos por essa mesma dinâmica na nossa vida espiritual. O problema é quando a gente está mais no dia mal do que no dia ruim. Né? Então, por exemplo, o que vai dizer que um atleta é bem sucedido? Será que é porque ele teve um dia ruim? Não. Os grandes atletas tiveram dias ruins. Com certeza Pelé teve um dia que ele chegou no vestiário e disse, meu Deus, por que eu entrei no campo e não joguei nada? Até eu, né? quando vou jogar bola, eu percebo que eu tenho um dia ruim. Exato. Todos nós Não é temos todo dias dia que faz gol, né? Não. Exato. Então, essa dinâmica acontece na nossa vida, né? Há uma ilustração do reverendo Augustus, que eu acho muito pertinente, né? Ele diz, imagine que você vai fazer uma viagem de 5.000 quilômetros e o pneu do carro furou uma vez. É aceitável. Mas imagine que nessa viagem de 5.000 quilômetros o pneu do carro furou 10 vezes. Isso é inaceitável. Né? Então, você saber que algumas coisas têm espaço, podem acontecer, mas o problema é quando acontece o tempo todo. Então, se eu estou lá em baixa espiritual o tempo todo, isso é um problema, né? Exato. Entender também que, não sei se os colegas vão concordar, mas eu entendo que o hipócrita, a hipocrisia, é aquela pessoa que tem a intenção realmente de enganar. Ela tem a intenção de enganar. O dolo, né? Ela quer mostrar algo que ela não é. E ela faz isso intencionalmente, porque ela conhece a verdade, ela sabe a verdade, e ela quer se comportar de uma forma totalmente a controle, para trazer assim, seja lá um tipo de piedade, um tipo de elogio, ou algo do tipo, mas a fraqueza não. E é importante os nossos ouvintes ter conhecimento. Nós temos 3 pastores aqui, e todos nós temos as nossas fraquezas. O Guilherme tem as suas fraquezas, o Gildásio, o Bruno, eu, todos nós lutamos. Então, a fraqueza é o reconhecimento que nós lutamos contra o pecado, que nós lutamos com a nossa natureza caída. Mas a hipocrisia não, a hipocrisia é aquele algo intencional, ela tem intenção de fingir, de enganar, de encenar, de fazer algo totalmente contrário à realidade. Há um dolo, né? Isso. E é uma das coisas que a gente, dentro da nossa estrutura de igreja, né, a gente analisa, quando a gente vai fazer um processo de disciplina, a gente analisa isso, né? Porque se um juiz consegue entender se um crime é doloso ou culposo, tem atenuantes e agravantes, a mesma coisa acontece num processo de disciplina. A gente tem que entender isso também. Então, por exemplo, um novo convertido. Você imagina que, sim, ele vai ser inconsistente, muitas vezes, né? Diferente de um pastor com anos de ministério, anos de igreja, você já espera outro procedimento dele, né? Sim, exatamente. E eu acho que o Micael trouxe a definição perfeita do que é a hipocrisia. E a diferença da frieza é que eu vejo que a forma que a gente alimenta o nosso espírito é como se fosse uma fogueira na qual a gente precisa colocar a madeira para ela continuar acesa. E se você não de fato pratica aquilo que mantém essa fogueira acesa, você acaba indo em direção à frieza. E é muito diferente da hipocrisia, porque a hipocrisia, como vocês bem disseram, é a vontade, né? De fato, de você falar algo para as pessoas enxergarem você algo que não existe, e você, por trás dos panos, né? Por trás de uma máscara, você acaba tendo comportamentos diferentes. Então, acho que essa é a maior diferença. Nos relacionamentos, Guilherme, que você tem com jovens, na BU, nos demais grupos nossos aqui na capelania, a gente tem uma moçada aí vibrante, né? Uma moçada bacana, que está comprometida com o Evangelho, comprometida realmente com Cristo, mas são pessoas que ainda lutam, né? Com as suas fraquezas, né? Com as suas debilidades, mas não são pessoas que se entregaram. Então, já que eu sou pecador, mesmo eu vou viver desse jeito, e tentando mostrar que, vivendo em pecado, são bons crentes, né? E isso não acontece, né? Eu vejo no trabalho que vocês desenvolvem com os jovens, que são jovens que têm consciência da fraqueza espiritual, mas são jovens que estão lutando, caminhando, tentando se parecer cada vez mais com Cristo e buscando santidade mesmo de vida, né? Sim, eu acho que o primeiro passo, acho que o que a gente tem como prioridade dentro desse movimento estudantil cristão é se posicionar para que a gente possa mostrar para as pessoas que chegam na universidade que elas tenham um espaço para estarem alocadas. Então, por exemplo, na recepção de calouros, que a gente fez um trabalho recentemente, acho que o grande papel do United, né, que é o grupo cristão do Mackenzie,
é a gente se apresentar para os novos universitários que estão chegando, para aqueles que são cristãos, e mostrar que eles não estão sozinhos na universidade. Perfeito. Então, quando a gente se posiciona e fala, olha, aqui nós temos um grupo cristão, pessoas que de fato estão comprometidas a viver o evangelho dentro da universidade, vocês estão convidados a participar e não se sintam sozinhos. Né? Que eu acho que esse é uma das grandes dificuldades dos jovens hoje em dia na universidade, é terem com quem compartilhar a fé. E quando a gente se movimenta nesse sentido de chamar as pessoas para perto, a gente acaba contribuindo para que não tenha para que as pessoas não cedam ao pecado. Então, é muito fácil você chegar na universidade, receber propostas e aceitá-las. Só que quando você tem pessoas que caminham com você, você resiste mais. E a própria Bíblia, Jesus convida a gente a estar em unidade. Então, esse que é o principal papel, assim, e o motivo que a gente busca glorificar a Deus através disso. Né? Ok. Pegando um pouco o gancho do que o Guilherme acabou de dizer, a minha pergunta é a seguinte: é possível alguém poder desenvolver um tipo de espiritualidade, viver uma fé cristã, mas sem estar ligada a uma igreja? É possível isso? Ou seja, a pessoa fala assim, olha, eu tenho a minha fé, eu procuro desenvolver a minha espiritualidade, mas eu faço isso sem precisar de igreja. Eu não vou na igreja, eu faço isso. Sou sincero na maneira como eu desenvolvo a minha vida cristã, mas eu não preciso de igreja para isso. Como é que a gente responde a isso? É possível isso, a pessoa ter uma vida espiritual saudável e sem participar de uma comunidade de fé? É possível? É completamente incoerente esse pensamento, porque sempre que a gente vê Deus falando com o povo, né, dentro do contexto bíblico, é sempre o chamado para participar de um outro povo. Ainda que isso vai tomando uma proporção maior, né, a gente vê Deus, a primeira coisa que fez foi colocar Eva ao lado, deu filhos, então já havia ali uma família da aliança, né? Então você era colocado dentro de uma família que servia ao Senhor, você não estava sozinho, você não exercia a sua fé sozinho, né? E depois você é chamado para um povo, uma nação que é apresentada ali. O Senhor Jesus Cristo, quando chama os seus apóstolos, não é só dizer, essa é a mensagem do Evangelho viva. Ele chama essas pessoas para viver com ele, né? Os apóstolos são chamados assim. Então, me parece que a dinâmica bíblica, e até como conclui o livro do Apocalipse, que é uma nação, um povo entrando no lugar, não parece que há espaço para lobo solitário. É sempre um andar no meio de pessoas, e esse andar no meio de pessoas faz parte da nossa dinâmica de amadurecimento e até mesmo de passar por encorajamentos e provações. Porque a gente pensa assim que a igreja vai ser só um lugar que vai me fazer bem. Sim, vai ter os momentos que serão maravilhosos para o nosso desenvolvimento. Mas também lá na igreja a gente vai lidar com algumas pessoas que são difíceis e o Senhor vai usar essas pessoas difíceis para nos ensinar o que é viver de maneira piedosa. Afinal de contas, Deus tem paciência com gente chata. A começar de mim, né? Cada um tem que ter consciência disso. Não quero... E você é chato. Então, a gente já dividiu sala, né? Então... Não, eu perguntei, não fiz uma afirmação. Todos nós temos a nossa... Eu fiz uma pergunta, não fiz uma afirmação. Eu não vi a interrogação no final. Mas todos nós temos os nossos dias ruins, os dias em que nós falamos coisas que nós não deveríamos falar, que machucamos. Convivência é crescimento e machucar um ao outro. E por meio desse machucar, nós amadurecemos. Isso o Senhor não nos chamou para o isolamento. A gente não encontra a base bíblica para dizer que nós somos chamados para caminhar sozinhos. A Bíblia não chama para o isolamento. E uma vez que nós nos isolamos, nós perdemos os meios de graça, nós perdemos o proveito de crescer, de lapidar um ao outro, porque se o Senhor nos chama a ser paciente, eu não tenho que ter paciência comigo mesmo, eu tenho que ter paciência com o próximo. Se o Senhor me chamou para perdoar, para amar alguém, para sacrificar, isso se faz num ambiente de comunidade. Então, o isolamento prejudica a questão da prestação de conta, o crescimento fica limitado, eu preciso amadurecer em algumas áreas, que é o Guilherme que vai me ajudar, que é o Bruno que vai me ajudar, eu vou ajudar o Judas em alguns momentos. Então, nós não fomos chamados para caminhar sozinhos.
E os nossos grupos aqui de alunos trabalham muito essa ideia de comunidade, de estar junto ali, né? Né, Sim. Guilherme? Você percebe isso o tempo todo, né? Sim, e quando as pessoas chegam na ABU e a gente recebe, né, essas pessoas, a primeira coisa que a gente diz é: a ABU não é uma igreja, né? Vocês precisam ter uma igreja para congregar, a ABU é complemento. Então, respondendo à pergunta, né, se é de fato possível ter algum tipo de fé sem estar congregando uma igreja. A verdade seja dita, né, como vocês já disseram. Se a pessoa acredita ter um tipo de fé dentro desse contexto, é uma fé que não está alinhada com a Bíblia, né? Que não está alinhado com aquilo que de fato é a verdade. E algo muito importante que a gente precisa se atentar é que, por mais que pareça algo muito simples e básico, né? Pô, eu sou crente, eu preciso estar na igreja. Tem, de fato, pessoas que não sabem disso, né? E não sabem inocentemente. Então, o nosso papel também é falar isso para as pessoas, espalhar essa verdade. Porque eu acredito que, muitas das vezes, mentiras podem ser verdades na cabeça das pessoas, enquanto essas mentiras não forem contestadas. Aham. Então, se a pessoa acredita em algo sendo mentira, mas para ela é verdade, se ninguém fala que é uma mentira, vai ser verdade a vida inteira. Sim. Então, a gente precisa também, além de ter essa consciência, nós mesmos termos essa consciência, espalhar isso para as pessoas, né? A BU tem ajudado os nossos jovens e alunos a terem essa compreensão do quanto a comunidade de fé é importante para eles, porque muitos alunos que chegam vêm de outros estados, de outras regiões do nosso país e chegam aqui no Mackenzie, começam a estudar, fazer as coisas que tem que fazer dentro da academia, mas eles têm esse lado espiritual que eles precisam também cuidar, e eles querem fortalecer a vida espiritual, a vida cristã, e eles certamente eles encontram em grupos como a BU um espaço formidável para eles poderem desenvolver a espiritualidade deles, não é isso? Com certeza. Quais são as atividades que hoje a BU tem para ajudar os nossos jovens nisso? São diversos eventos que a gente programa para fazer ao longo do ano, né? O principal, a base da BU é o estudo bíblico, né? Então, todas as terças e sextas a gente se reúne, nós temos um cronograma de estudo, uma pessoa direciona o estudo, conduz o estudo e as outras fica aberto para as outras comentarem. Então, essa é a base da BU. É o estudo bíblico, de fato expositivo, a gente lê os versículos, a gente comenta sobre. Eu acho que não existe nada mais certo do que isso ser a base. de um Muito grupo bom bíblico. isso, né? E ali ele chega, ele pode fazer a pergunta dele, ele Exatamente. pode tirar dúvida, Perguntas, ele pode falar comentários. assim, olha, mas como é que funciona isso na fé, nesse aspecto mais prático? Então eles têm o espaço ali para Sim. questionar, tirar dúvida, O espaço tratar é de esse. alguma crise espiritual deles, tem isso, O né? espaço é exatamente esse e a gente, assim, de forma frequente, a gente recebe esse tipo de pergunta, né? De pessoas que querem se conhecer mais e glória a Deus por isso. É o que a gente ora para que, de fato, as pessoas... que o Espírito Santo de Deus desperte nas pessoas a curiosidade, a vontade de estar caminhando, né, nos caminhos da fé. É algo que a gente ora, assim, de maneira muito frequente. E além dos estudos, a gente também tem às quartas-feiras, momentos de esporte com devocional. A gente está também programando muitos evangelismos, né? Temos também acampamento do grupo da BU. Então a gente busca promover esses momentos de comunhão justamente para as pessoas entenderem a importância disso. E o Bruno e o Micael são os capelães aqui que trabalham na universidade e vocês têm dado um foco muito grande aí com os grupos de alunos, não é isso? Isso. Quais são os benefícios hoje que os nossos alunos estão tendo, independente da maneira como eles estão desenvolvendo a fé, diferentemente da maneira como você desenvolve a sua religiosidade? A pergunta minha para vocês é a seguinte: quais são os benefícios hoje que os nossos jovens têm participado dos nossos grupos de estudo, no acampamento? Eles têm que benefícios? O primeiro, eu creio que é aquilo que a gente chama de senso de pertencimento, né? Ele entender que ele, mesmo dentro do ambiente universitário, ele consegue ter um espaço, um local onde ele tem pessoas que compartilham da mesma fé que ele.
Além disso, ele consegue facilmente ter acesso a pastores, como eu e Micael, que tem uma caminhada na fé, como no cuidado de igreja, e com quem ele pode sentar e conversar de uma maneira franca, aberta, sincera. E, como eu falei, como é uma conversa franca, aberta e sincera, ele vai ter toda a liberdade para falar o que quer, e também o capelão vai ter que falar a verdade para ele, né? Então, essa parceria que a gente vê, né, da ABU fazendo esse acolhimento e a capelania também nesse apoio a eles, é algo que traz uma segurança e a possibilidade dentro desse ambiente universitário ele seguir professando a fé dele com tranquilidade. E até mesmo porque chega alguns, que eu tenho percebido, chega alguns alunos que parece que tem aquela visão que o pastor não tem acesso ao pastor, não tem acesso ao capelão. E uma vez que nós estamos mais próximos deles, saber que a gente não morde, né? A gente está ali para ouvir, para escutar. Morde pouco, né? Tô brincando. Estamos ali para ouvir, para cuidar, para eles também, de uma certa forma, serem pastoreados no período da caminhada aqui dos seus 4, 5 anos dentro da universidade. Muito bom. Muito bom. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa, hoje com um tema bastante relevante, e entendo aqui que aquilo que vocês falaram, a maneira como vocês responderam a essa objeção, né, ao Evangelho e à realidade da igreja, assim, eu entendi que foi muito bom. Eu gostei muito das respostas, da participação de vocês. Agradecer aqui ao Guilherme pela participação e deixando agora um espaço aqui, se você quiser deixar uma mensagem aqui para o nosso aluno, para quem está nos assistindo, uma mensagem rapidinho. Igreja é um lugar onde nós enfrentamos algumas dificuldades, mas é o lugar onde nós mais temos proveito, espiritualmente falando. Como a família é um lugar onde passamos por dificuldades, né? Todos nós podemos falar de experiências negativas que passamos dentro do ambiente familiar, mas nós passamos também por experiências excelentes e sentimos falta, às vezes, do ambiente daquela família nuclear, né? De pai, de mãe. E a mesma coisa a igreja, é tal como uma família. Vai ter algumas coisas que vão marcar a gente negativamente, mas, via de regra, quando é uma igreja saudável, as marcas são muito mais positivas do que negativas. Muito bom. Eu queria dizer que lembrem que a igreja é a noiva de Cristo. Se uma vez que nós sempre falamos e declaramos que amamos a Cristo, amamos o noivo, consequentemente nós precisamos também amar a noiva, porque pertence a ele. Muito bom, Guilherme. E queria dizer que quando eu entrei na faculdade, eu entrei em um momento muito complexo da minha vida, em que eu me perguntava sobre muitas coisas. E nesse período, muito rapidamente, eu fui encontrado por Jesus. E um dos primeiros questionamentos que eu tive na minha cabeça é: por que, apesar de eu ser tão falho, esse Deus quer vir até mim? E é algo que eu me pergunto, assim, né? A grandeza da graça de Deus. A mensagem que eu quero passar é o seguinte: se você acredita que por ser falho, por ter erros, você não deve ir à igreja porque é um local de pessoas perfeitas, acredito completamente o contrário, que na verdade, por ter as complicações e os erros, esse é o motivo pelo qual você deve ir à igreja. E as pessoas, eu tenho certeza que estarão de coração aberto para recebê-las. A ABU está de coração aberto para receber os alunos. Então, contem de fato comigo. Estarei lá esperando para que possa receber vocês e a gente possa caminhar junto. Muito bom. Gente, obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, acesse aqui pelo seu celular o nosso QR Code, deixa a sua contribuição, a sua pergunta, seu comentário e também compartilhe o nosso link com os seus familiares, amigos, conhecidos. Isso é muito importante para nós. E a capelania do Mackenzie está sempre à sua disposição. Lembrando sempre, como já foi dito aqui claramente pelos nossos entrevistados de hoje, a igreja é um grande hospital que trata de pessoas enfermas, como eu e como você, como nós. Então, venha e faça parte dessa grande comunidade
e eu tenho certeza que, como o Guilherme disse aqui, Jesus Cristo, ele é perito em consertar pessoas e tem consertado a nossa vida e pode também ajudar você nisso. Deus abençoe e até o nosso próximo Pode Crer.